Então, boa noite a todos, aqueles que estão nos acompanhando. Hoje, 28 de abril de 2023, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo ele é promovido e organizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, e para aquelas pessoas que às vezes nos acompanham pelo canal do YouTube, ou aqueles que estão acompanhando hoje pela primeira vez, vocês encontram todos os nossos estudos anteriores lá na página da nossa casa, que é obreirodossenhor.org.br, ou no canal do YouTube. Lá vocês vão encontrar os estudos anteriores do Livro dos Espíritos, bem também como estudo da Revista Espírita, estudo do magnetismo e toda a programação da nossa instituição. Então, aqueles que quiserem, inclusive, que estão acompanhando nós, que acompanham nós pelo canal ali e quiserem participar ao vivo, é só se inscreverem lá, que é enviado um link no dia dos estudos, e a pessoa pode participar dos debates e pode participar ao vivo, online, que esse estudo é organizado todas as sextas-feiras às 19 horas. Então, hoje nós já estamos no nosso 8º estudo. Nós vemos estudando ele passo a passo, capítulo por capítulo, e hoje nós estamos entrando no capítulo 4º. É bem interessante que nós vamos falar hoje do princípio vital dos seres orgânicos, inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Os estudos anteriores ele eram um pouquinho mais, vamos dizer assim, científico, meio um pouquinho mais, às vezes muita gente não interessa. A partir de agora começa a entrar num assunto. Todos os assuntos são interessantes, mas hoje começa bem interessante, principalmente que nós vamos falando dos seres vivos, né? Então, aí o Kardec começa fazendo aquela observação que ele sempre faz. Ele começa nesse capítulo, ele começa fazendo uma observação dele, né? Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos, né? E morrem. São providos de órgãos especiais para execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhe impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. E aí o Kardec, como sempre, né, começa fazendo pergunta aos espíritos. Então, na questão 60, ele pergunta: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E o espírito responde: sim, a lei da atração é a mesma para todos. Na 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém os corpos orgânicos está animalizada. É interessante para talvez para a pessoa tentando hoje, que nos capítulos anteriores ali, na parte anterior, nós estudamos essa questão da matéria, né? Ele foi falando sobre a matéria, que vem do fluido cósmico universal, que ela depende das variações de cada
cada órbita, cada ambiente que era ser colocado, que influi na matéria, mas tudo vem do fluido cósmico universal, né? E ele continua, na 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Começa a ficar interessante. Na 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Respondem ele. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Ele continua, né? Na 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo, estudando nos capítulos anteriores. O princípio vital será um terceiro? Resposta. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento com oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que de tudo isso deriva de um só princípio. Aí o Kardec faz uma pergunta número A, em cima da 64, né? Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. O Espírito responde, isso é consequência do que dissemos. Na 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Na 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividades e o distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ele recebe, não dá. Na 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. E aí também ele faz uma questão A nisso aí. Nessa pergunta 67. A. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. E aí ele faz uma observação, né, Kardec? O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos.
ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. E aí o Kardec vai continuando perguntando, agora falar sobre a vida e a morte, né? Muitas vezes, eu vejo alguns comentários, algumas pessoas que falam que não gostam de estudar as obras básicas, que nem o Livro dos Espíritos, que acha complicado. Mas vocês que estão nos acompanhando desde o início, aqueles que começam a estudar o Livro dos Espíritos, a gente percebe que não existe complicação. O Kardec é bem didático, e tanto é que ele usou esse método de pergunta e resposta para facilitar o nosso entendimento. Então, você vê que ele vai perguntando e vai dando sequência na pergunta, na maneira de esclarecer e esmiuçar completamente o tema, que nem ele foi falando do princípio vital. Mas eu quero saber como é que funciona isso. Então, a vida e a morte. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? É uma coisa que todos nós gostaríamos de saber. Então, a resposta também é bem simples: esgotamento dos órgãos. E aí ele faz no item A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina que está mal montada cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Bem lógico, né? Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a dos outros órgãos? O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Que é feito da matéria, do princípio vital, dos seres orgânicos, quando esses morrem? Para onde é que vai isso, né? Aí o Espírito responde: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Né? E o Kardec faz uma observação aqui agora, bem interessante. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente restituírem essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esses fluidos dão a todas as partes do organismo uma atividade que os põe em comunicação entre si. Nos casos de certas lesões, normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento e dar vida. E o ser morre. Mais ou menos, necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída, que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio, gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo ou andar. Naquela época, os relógios eram da corda, né? Mas hoje a gente pode ver essa comparação que ele fala do fluido vital com a bateria, né? As pilhas, né? Você pega a bateria seria esse fluido que está ali. Você pode ter bastante carga de bateria, mas se o relógio tiver estragado com algum problema qualquer lá, não vai funcionar, né? E aí é que ele está fazendo essa comparação, que eu posso ter todo ali o fluido ali, mas se não e ele fala lá que a máquina cujas peças principais desarranjaram não vai funcionar, né? Então é bem claro isso.
E aí ele continua, agora ele vai falar no aparelho elétrico. Num aparelho elétrico, temos a imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, com todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade, por uma causa especial. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Hoje é muito comum, né? Os botãozinhos de liga e desliga, né? Os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nas quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Ele continua. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies. E não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há, né, que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver maior porção pode dá-lo a um que tenha menos. Em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Esse tema aqui, para nós, aqui está eu e Silvestre, muitos de vocês que estão aqui nos acompanhando aqui também ao vivo aqui, que conhecem do magnetismo, nós estudamos muito essa questão, né? Esse é um dos princípios do magnetismo, né? Nós trabalhamos com fluido vital exatamente isso, né? Para proporcionar essa recuperação ou harmonia do outro, né? E aí o Kardec continua. A inteligência e instinto. Esse também é um tema bem interessante. A inteligência é atributo do princípio vital? Olha a pergunta que o Kardec faz, né? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. E aí a gente acha que nós somos um corpo e temos um espírito. Nós somos um espírito, estamos tendo um corpo, porque aqui nessa resposta fica bem claro, né? O espírito necessita do corpo, aí pega a parte do fluido vital, e aí ele que vai fazer a parte da intelectualização para ele poder se manifestar com o nosso corpo físico, né? Aí o Kardec continua, faz uma observação aqui. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade, cada um, assim, com os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem suas necessidades. Pode distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, que não pensam.
formados de matérias e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Somos nós, né? E na pergunta 72. Veja bem, ele estava falando da vitalidade. Né? Falou, poxa, o fluido vital, você, a aura e tal. Aí ele vai fazer uma pergunta agora, quando ele começou a falar da parte da inteligência, né? Então ele pergunta, qual é a fonte da inteligência? De onde vem a inteligência? A resposta, já dissemos, a inteligência universal. E ele faz uma pergunta aqui. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila do princípio da vida, o princípio da vida material? Olha a pergunta. Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade apropriada de cada ser, constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, a coisa que o homem não é dado a penetrar. E esta, por enquanto, é desse número, né? Então, algumas coisas a gente não consegue compreender, mas dá para entender, porque a inteligência, você, quando deixa a matéria, o corpo físico, você leva, porque ela faz parte da individualidade de cada um, né? De cada ser, né? E outra pergunta interessante também aqui. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso é que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ela que todos os seres provêm as suas necessidades, né? E principalmente sobre aquela questão, assim, básica da nossa sobrevivência, né? Como que o corpo nosso, nós temos isso, nós respiramos, e aquela questão, quando você vê um barulho ou vê uma coisa qualquer, instintamente já está programado para você agir de maneira outra, né? Você já não é uma coisa que depende de você raciocinar, né? Esse é um estudo que a gente tem algumas literaturas que a gente estuda bastante sobre isso, né? Que conforme vai desenvolvendo, nas épocas mais primitivas era mais instinto, depois, conforme vai desenvolvendo, o espírito vai desenvolvendo a sua intelectualidade, ele vai usando mais o racional, né? Aí ele pergunta aqui, né, pode-se estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confunde, mas muito bem pode-se distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. E aí o Kardec continua perguntando, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Interessante essa resposta. Não. O instinto existe, sempre, mas o homem o despreza. Olha. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. É porque a gente vai, quando a gente vai desenvolvendo a inteligência, a gente vai deixando essas questões instintivas e vai começando, através do nosso orgulho, vaidade, nossos, né, desejos, tudo que tem aí, vai deixando o instinto e vai querendo ir por nós mesmos, né? Por isso que a gente, às vezes, comete aí algumas estropelias aí que, né, sofre, né? E aí o Kardec faz uma pergunta na questão A. Porque nem sempre é infalível a razão, né? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação. Olha o que eu falei, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite escolhas e dá ao homem o livre-arbítrio. Aí você escolhe, né? Você chega lá assim, vem aquela intuição ali, que um barulho fala, não vou para cá. Ele fala, não, eu vou.
Eu quero ir porque, né? Então eu vou porque eu não vou ter medo disso e faz. Aí acontece tudo isso, exatamente isso que ele está dizendo, né? E aí o Kardec faz um comentário bem interessante aqui sobre essa questão, né? O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que os da inteligência resultam da combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, os animais, ele tem mais, os animais mesmo, em geral, que nós conhecemos, ele trabalha muito com o instinto, né? Então, aí por isso que ele fala ali, ó, nos seres que têm consciência, no caso nós, né, e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade, né? Então, agora, saindo dessa parte aí, nós vamos entrando em outra parte, eu acho que foi bem bacana. Tudo bem até aí? Tudo certinho? Silvestre, quer fazer algum comentário sobre isso? Sobre o... vamos continuando, né? Eu acho que está bem claro aí, né? Então, agora, a parte segunda, aquilo que nós falamos lá no começo dos nossos estudos, que algum fala livro segundo, outra parte segunda, que ele escreveu em partes, né? Então, esse aqui, ele considerou a parte segunda, que é do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Então, agora vamos falar um pouquinho mais, nós estávamos falando do mundo terreno aqui, né? Nós aqui, e agora vamos falar um pouquinho do mundo do espírita, o mundo dos espíritos, né? Então, nesse capítulo 1, nós vamos falar um pouquinho. Silvestre, pode falar. Eu só lembrando que aqui essa primeira parte ela tá descrita na Gênese. Está desenvolvida, né? Descrita não, está desenvolvida no livro A Gênese, que fala de todas essas questões aqui de uma maneira bem mais detalhada, né? É perfeito isso que o Silvestre falou, porque o livro dos Espíritos foi o primeiro, né? Aí depois ele colocou lá ó, a Gênesis, o livro dos Médios, onde ele detalha todas essas questões. E na Gênesis, realmente, ali está detalhado essa questão do fluido, do magnetismo, tudo bem detalhado mesmo ali. Ali ele se aprofundou, né? Nesse tema. É bem lembrado, Silvestre. É porque nós estamos começando aqui pelo livro dos Espíritos, né, que está a base das questões, e aí depois ele foi desenvolvendo e foi fazendo as outras obras, né? Conforme o tempo. É isso mesmo. Veja como que aqui, por exemplo, esse estudo aqui, que é a base, que é o livro dos Espíritos, nós conhecemos aqui a essência, o fundamento do Espiritismo, que foi colocado ali, ele serve como um início, mas é um estudo que a gente tem que ir se aprofundando. Tem a Revista Espírita, onde ele detalha também bem mais de todas as questões, né? Então, nesse capítulo 1, agora do mundo espírita, né? Dos espíritos, que é dos espíritos que ele intitula, né? Então, vai falar um pouquinho sobre a origem e a natureza dos espíritos. Veja bem, naquela primeira parte, nós estávamos falando nós do terreno, né? Agora vamos falar do espírito, né? Ó, mundo normal, mundo primitivo, forma, umbiguidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, aí depois nós vamos entrar aí no próximo estudo, vamos começar a falar sobre a escala espírita, que entra aí na terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, primeira ordem, espírito puro, progressão dos espíritos, anjos e demônios. Olha, agora o estudo começa a ficar bem mais interessante para aquelas pessoas que gostam, né? Porque na primeira parte estava falando muito terra aqui, agora vamos começar a falar do mundo espírita mesmo, né? Dos espíritos. E a primeira parte que ele fala aqui é a origem e natureza dos espíritos. E a pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes de criação, povoam o universo fora do mundo material. É interessante que muitas vezes nós, equivocadamente, quando nós começamos a falar de espírito, nós esquecemos que nós somos espíritos, não é? Só que nós estamos encarnados aqui no corpo, colocado aqui. Nós fazemos parte do espírito, né?
Nota, então, aqui, ele faz uma nota que a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. E aí é a individualidade, né? Pode falar, Silvestre. Então, né, nessa questão aqui, que ele fala essa nota, lembra também que até aqui ele se referia, ele grafava a palavra espírito com letra minúscula. A partir de aqui, é a letra maiúscula, ele fala espírito com letra maiúscula. É que até aqui ele tratava do elemento espiritual, do princípio espiritual. A partir daqui é o espírito o espírito humano. A individualidade, né? A individualidade, exatamente. Porque daí quando está falando todo o conjunto dos espíritos, está falando assim uma coisa, quando está falando do espírito, é a individualidade onde está inteligente. Né? Perfeito. Exatamente. Isso aí. 77. Os espíritos são distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Interessante que essa pergunta que Kardec faz, e até hoje tem uma pessoa, nós conversamos, foi na parte da introdução, nós falamos sobre isso, né? Tem uma linha de pensamento que acredita exatamente nisso, né? Que nós somos uma porções de Deus e junto, né? Aí o Espírito responde, bem claro, meu Deus, são obra de Deus, exatamente como a máquina, ou é do homem que fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Olha a afirmativa dele aqui. Sabe que quando faz alguma coisa bela e útil, o homem chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos porque somos obra sua. Interessante, né, gente? Porque a gente fala, olha, né, pai, então, né? Nesse sentido é bem interessante já essa resposta aqui. Na 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? É o tal da coisa que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Resposta. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua, e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quando, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiserdes com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério, né, gente? E nós somos curiosos, né? Queremos saber esse detalhe, mas infelizmente algumas coisas ainda não estamos prontos para ter essas respostas. Na 79. Pois que há dois elementos gerais no universo: o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Resposta: evidentemente. Os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou, que são desconhecidos. Aí foi aquilo que o Silvestre falou, dele separar do espírito com letra maiúscula e o espírito minúsculo, né? Daí aí vai entrar já da individualização, né? Olha que ele colocou lá, os espíritos, né? Iniciando com maiúsculo ali, que é a individualização, né? A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E o Kardec continua. Os espíritos se formam espontaneamente
ou procede um dos outros? Olha, interessante essa pergunta, né? Deus os cria. Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Né? É certo dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação? E com a linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deve compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria que tem ciênciada, mas sem analogia para vós outros. E tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. E aí, agora o Kardec faz o comentário dele, né? Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções, pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. E o Kardec continua perguntando, né? E o espírito tem fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se são individualidades, se suas individualidades têm um termo, e se em um dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. É bem bacana essa questão, que eu acho que são coisas assim que todos nós que vamos racionalizando e pensando, todos nós pensa também assim, né? Aí os espíritos respondem, olha, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que o seu pai. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível. Nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo que podemos dizer, é tudo que podemos por agora dizer. É interessante que, às vezes, até no estudo ontem, que nós estávamos estudando no DEON, e às vezes sai algum questionamento, e eu sempre faço alguns. Os espíritos respondem isso. E a gente entende assim, naquela época, nós estamos falando em 1857, quer dizer, que deixou toda a abertura que nós temos que aprofundar e se estudar. E aí, às vezes, o movimento espírita, o brasileiro, parece que foi deixando de lado essas questões do estudo, né, de querer estudar, se aprofundar para isso. E eu acho que nós começamos a estudar, aprofundar, debater, buscar, pesquisar, conforme a gente vai buscando, se esforçando, muitas respostas vão surgindo. Como hoje já surgiu bastante coisa devido ao esforço que nós temos, né? Então, eu acho que falta bastante isso mesmo, né? Esses estudos. Que as pessoas querem só pegar as coisas meio mastigadas, tal, apostiladas, tal, não querem estar. Eu acho que nós temos que começar a voltar a estudar, grupos de
mediúnicos direcionados a estudos, que hoje está bem raro, né? As casas deveriam ter alguns grupos desses, com finalidade de se reunir para estudo junto com os espíritos, né? Para a gente tentar, pelo menos, não vamos dizer que nós vamos ter todas essas respostas, mas algumas respostas já acho que começam a aparecer, né? Aí ele vai falar um pouquinho sobre o mundo normal e primitivo, né? Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, né? É claro, né? Sim, o mundo dos espíritos, das inteligências incorpóreas, né? Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que persiste e sobrevive a tudo. E nós fazemos uma força danada para ficar aqui, né? Achamos que é aqui que é o... Né? Que nós somos... Ixi, que esse mundo nosso é supra-sumo, né? Olha, o mundo principal é o mundo espírita, né? O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Essa pergunta aqui também eu acho bem interessante, né? Ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tende muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas, ao menos adiantados. E aqui, quando a gente vê essas questões aqui, falando aqui, muitas vezes a gente vê uma linha de pensamentos que começam a criar lugares distintos, com até posição geográfica, falando assim de colônia não sei o quê, que fica não sei o quê, em cima não sei da onde, colônia. Gente, as respostas dos espíritos são bem claras, os espíritos estão em todas as regiões. Então, esse negócio de querer definir regiões, eu não acho muito correto, né? Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? Tem. Uma cor que, para vós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito mais ou menos puro, né? Isso aqui é bem interessante, que os médios videntes, as pessoas que se emancipam, né, na parte anímica, que se dobram e entram em contato, percebem exatamente essas variações. E nós temos muito comum, é muito comum a gente ouvir os médios suas emancipações, quando chega perto dessas regiões mais próximas, a proximidade desses espíritos mais densos aí, vamos dizer assim, aí vem realmente a parte escura. E quando a gente sente a presença dos espíritos mais elevados, percebe essas questões dos espíritos mais, que ele fala de iluminado, mais rubi, né, de luz, né? Isso existe vários relatos sobre isso. E aí o Kardec faz o comentário. Representam-se de ordinário os gênios, com a chama ou estrela na fonte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Coloca no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Essa aqui é outra pergunta bem interessante também, né? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento.
E ele faz um item A aqui, a pergunta A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Os espíritos que se transportam de um lugar a outro têm consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Dar-se uma é outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se eu quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada. Aí vai aquela questão, né? Não existe uma regra, porque vai depender muito da depuração moral, né? De cada individualidade, cada espírito, né? Cada ser. A matéria opõe obstáculos aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo. Eles são igualmente acessíveis. E faz outra pergunta aqui. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Muito interessante. E a resposta também é bem clara. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é, que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia-se em todo sentido. Eleva muito longe os seus raios, contudo, não se divide. E a pergunta do item A, da 92. Todos os espíritos irradiam-se com qual força? Aí, a resposta, longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Eu acho interessante essa observação que ele vem fazendo já aqui em várias respostas, vem colocando isso, porque a gente vê também algumas pessoas que talvez começam e não estudam profundamente do plano espírita e começam a criar algumas regras, né, que olha, que isso é isso, que pode isso, que o espírito faz isso, que faz aquilo, e aqui deixa bem claro, ele coloca de forma genérica, mas coloca aí uma condicionante, né, que é o grau de pureza e evolução, elevação moral de cada um, de cada espírito, né. Então não é, e aí ele colocou ali agora a questão da vontade e do grau de pureza e elevação de cada um. Então tudo depende disso. Então não existe uma regra, né. Quando o espírito fala, eu consigo fazer isso, fazer aquilo, aí vai dar a impressão que todos fazem. Não é por aí, né. Quando ele falou de passar o fogo, toda a matéria no tem espetáculo, mas também ali vai cair essa mesma regra, né. Vai depender muito da pureza, porque senão um espírito dizer que não consegue passar, você vai dizer, pô, mas ele disse que passava, por que você não passa, né? Então tem essas questões aí, que é da vontade, que ele colocou nas respostas anteriores lá, e também da condicionante da pureza e do grau evolutivo de cada espírito, né? Olha aqui, aí o Kardec faz essa observação, ó. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar-se os seus pensamentos para diversos lados, sem que funcione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Dá-se-á com eles o que se dá com a centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com o homem, que sem mudar de lugar e
sem se fracionar, transmite ordem, sinais, movimentos a diferentes pontos. Aí fica bem claro isso, né? Agora ele entra em outra questão aqui, né? Perispírito. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E aí o Kardec faz o comentário, né? Acho bem interessante essa comparação que ele fez, onde saiu esse termo perispírito, né? Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito, né? Pergunta bem interessante. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Isso é bem interessante também. Razão porque não é idêntico em todo mundo. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Aí o Kardec continua fazendo um item A aqui. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E a resposta é necessário que seja revisto da vossa matéria, já o dissemos, né? É interessante que isso aí existe algumas linhas, alguns estudiosos que estudaram, diz que o advento da vinda de Jesus, que né, nós estamos falando aqui de perispírito, de pureza, que para ele conseguir chegar aqui e reencarnar no mundo, nascer aqui no corpo físico, no nosso mundo terreno, ele foi alguns anos, alguns falam aí de 100 anos, outros falam de 1000 anos, que ele teve que vir adensando o seu perispírito para conseguir adquirir as propriedades para conseguir nascer aqui no mundo terreno, né? Então tem algumas linhas de estudiosos que falam sobre isso. Eu não sei de onde está a verdade, mas pelo princípio que está aqui falando, realmente teria que tirar, né? Se o espírito é muito sutil, ele consegue, mas aí ele tem que fazer esse adensamento, né? E no 95, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas? Pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que esse vos parece, algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Aqui é bem interessante que essa questão aí também está lá no livro dos médios, quando fala do laboratório do mundo invisível, né? Então ali ele entra bem bastante detalhado sobre as questões, né? E na própria Gênesis também ele entra nessa parte aí também, né, dessa parte aí das coisas aqui, mas no livro dos médios ele relata bastante. Bom, gente, é isso que eu preparei hoje. Comentários? Silvestre, pode falar? Eu acho que o microfone, Silvestre. Quer falar? Não, né? Alguém quer fazer algum comentário? Olha aí um tema interessante, né? Ninguém? Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Eu acho que é uma questão muito. A gente vai dissertando, mas aquilo que eu falei, principalmente nessa parte, assim, é uma questão mais bem descrita, né? Que o Kardec vai desmiuçando tudo, fazendo perguntas, vai respondendo. Então, se a gente estudar com atenção e for prestando atenção, a gente vai compreendendo bem o tema, né? Para a gente entender, né? E isso é importante, esse estudo, né? Pessoas que vão estudar mediunidade, as pessoas que vai estar começando a estudar o espiritismo, e muitas pessoas que frequentam um grupo mediúnico, muitas pessoas às vezes frequentam e não sabem como é que é isso.
As pessoas se intitulam espírita, mas não conhecem tudo. Então é importante a gente estudar. Né? E cada vez que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo um pouquinho. Tudo bem, então? Bom, bem no nosso horário. Quem faz a nossa prece de encerramento? Eu posso fazer.